Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Bíblia com Francisca Grenza. Eu desejo que você esteja muito bem em qualquer lugar do mundo que você esteja. Hoje nós vamos falar a respeito da caridade como virtude teologal. Você já ouviu falar sobre isso? Sobre a caridade como virtude teologal. Então vamos lá. Pegue seu chá, seu café, seu vinho. Eu não sei o que você gosta aí de beber para me acompanhar. E se acomode, né? Se acomode aí na sua poltrona ou na sua cama. Eu não sei como você vai me ouvir. Mas se você estiver dirigindo, eu aconselho que você deixe para ouvir quando chegar em casa, para não te atrapalhar no trânsito, tá bom? Para que você não cause acidente nem com você, né? E nem com outras pessoas, tá bom? Então vamos lá, a caridade como virtude teologal. Além da esperança e da fé, a caridade figura entre as 3 virtudes teologais. A palavra caridade encontra sua origem na língua latina. Existe, pois, no latim, o substantivo caritas. Transliterado para o português, o termo recebe o acento, uma vez que o latim não trabalha com acentos. Sendo assim, o termo caritas foi empregado, por exemplo, como nome da instituição brasileira Caritas Brasileira. Talvez você que está no estrangeiro, talvez possa pesquisar no Google e observar, né, ler sobre o que essa instituição Caritas Brasileira faz. Bom, este órgão, ele pertence à Igreja Católica. No Novo Testamento, originalmente composto em grego, a expressão correspondente é ágape. Ágape, sim, a palavra é ágape, que, transliterado para o português, resulta em ágape. Quer dizer, em português, novamente, ocorre um deslocamento do acento. Ou seja, fala-se ágape ou agape, né? E não como em grego, ágape. Nas tradições do Novo Testamento, nas tradições neotestamentárias, o significado básico desse termo é amor, né? Que em hebraico é ahavá, no sentido em que amor que se entrega e se torna doação de si. Além disso, a palavra indica também a ceia sagrada celebrada pelos primeiros cristãos, indicando, portanto, a comunhão fraterna. O substantivo ágape aparece ao total por 116 vezes no Novo Testamento. Você sabia disso, meu querido, minha querida? 116 vezes aparece o substantivo ágape no Novo Testamento. O verbo correspondente amar, agapau, né? Amor, né? O amar, agapau, por sua vez, ganha outros 143 presenças do Novo Testamento. Sejam apresentadas 2 frases para ilustrar a reflexão teológica do Novo Testamento. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa frase está em João, capítulo 3, versículo 16. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Assim consta na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8. No hebraico, língua do Antigo Testamento, ou Pentateuco, a expressão que indica o amor caridoso é justiça, tzedaká, né? Tzedaká. Por isso, tzedé, né? Ou tzadik, justo, né? Justiça é justiça, caridoso é justiça. O amor caridoso é justiça, tá? Existem as expressões tzedek em hebraico. A justiça no sentido que se imagina como ser justo, ou seja, a ideia da justiça. O tzedaká, termo que indica a justiça praticada, ou seja, a ação justa e caridosa. Vocês compreendem, né? Neste sentido, todos os hebreus ou todos os judeus, povo da antiga aliança, devem cumprir a tzedaká. Enfim, observamos a tradição judaico-cristã e, perpassando os textos do Antigo e do Novo Testamento, a palavra caridade assume a conotação de fazer o bem, praticar a justiça no que se refere aos necessitados e dar esmolas, mesmo que se trate de uma pequena quantia de dinheiro dada a um pedinte. A prática é considerada na tradição judaico-cristã, como também em outras religiões, um ato caridoso. Com a prática do amor fraterno e caridoso, o homem se torna semelhante a Deus, uma vez que Deus é amor, conforme 1 João capítulo 4, versículo 8. Nesse sentido, vale também a pena descobrir a argumentação que a carta de Tiago apresenta aos ouvintes leitores ao perguntar-se sobre a religião pura e sem mancha diante de Deus. Este escrito neotestamentário chega a dar a seguinte resposta: simplesmente é visitar os órfãos, as viúvas e em suas tribulações, ou seja, praticar a caridade ou a justiça com os mais necessitados e guardar-se livre da corrupção do mundo, quer dizer, assumir a luta política pela justiça, conforme Tiago, capítulo 1, versículo 27. Sendo ainda lembrado o que Jesus de Nazaré, segundo o Evangelho de Mateus, recomenda em relação à prática da justiça. Mateus, capítulo 6, versículo de 1 a 4. Guardai-vos de praticar a vossa justiça, a vossa tzedaká, diante dos homens, para serdes vistos por eles. Do contrário, não recebereis recompensa junto ao vosso Pai, que está nos céus. Por isso, quando deres esmolas, não te ponhas a trombetar em público, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, com o propósito de ser glorificado pelos homens. Em verdade, vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando dares esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que tua esmola fique em segredo, e teu Pai, que vê em segredo, te recompensará. Aqui vocês percebem que há aquela fórmula que eu sempre comento com vocês. Se você visita o meu canal no YouTube,
Bíblia com Francisca, você vai estar bem atento a respeito desta fórmula quando Jesus diz: em verdade vos digo, né? Bom, ocorre, pois, uma advertência a todos os falsos devotos, né? Sendo que estes correm o risco de favorecerem uma piedade ruidosa. Na época de Jesus, os fariseus formavam um grupo que insistia por excelência na observância do sábado, das leis alimentares e da pureza ritual. Aqui eu vou fazer um adendo em relação aos fariseus. Os fariseus também são um grupo separados para cumprirem as obras de Deus. Eles são chamados os perushins. Os perushins, eles são separados para a obra de Deus. Porém, eles têm que fazer esta obra de acordo com como Jesus está falando aqui, de acordo com as leis de Deus. Eles não precisam ir trombetar nas praças dizendo que eles são bons, que eles são maravilhosos e que eles são caridosos, né? Isso é para todos nós, queridos, não é só para um ou para outro, é para toda a humanidade que cumpre a lei do amor, que é a lei de Deus, tá? Isso não é, tá falando por isso, não. É para todos nós. Eu estou transmitindo o texto para vocês. Apenas isso, né? Isso também serve para mim. Eu também tenho que me observar a respeito de todos esses textos que as Sagradas Escrituras, narrativas bíblicas nos falam, né? Essa questão, a gente tem sim essa tentação de dizer não, porque eu sou boa, eu sou bom, eu sou caridoso, eu faço, a minha instituição faz, minha empresa faz. Vocês sabem que muitas empresas, elas não pagam os impostos por conta de darem doações, ajudarem também com doações, né? Então, também cai nessa tentação de dizer a minha empresa, ela é uma empresa caridosa. Vocês sabem que agora, com essas tendências de sustentabilidade, tudo isso vem à tona, né? Essa nossa vaidade, esse nosso egocentrismo, né? Então, o texto nos chama a atenção para que não façamos essas coisas, porque aos olhos do nosso Pai, isso não é legal. Mas quando a gente faz, e você e o Pai sabe que faz, você é recompensado, somos recompensados. Aliás, nas Sagradas Escrituras é sempre um contrato, e no contrato os dois lados têm que seguirem, né? Se você fizer, você vai receber assim. Enfim, o certo seria você fazer sem pensar na recompensa, mas saiba que você fazendo, você é recompensado, assim como honrar pai e mãe. Se você honra seu pai, você terá o quê? Vida longa nesta terra, né? E será bem próspero também. Então, qual é a maior honra que teu pai pode receber? É que você prospere no que é bom, né? Essa é a melhor honra, não é ficar, ai paizinho, ai mãezinha, ai não sei o que, não, é você ser grande, ser gente, ser digno, né? Dignos todos nós somos, mas vocês sabem que se o mundo fosse totalmente feito só de dignos, este mundo seria diferente, né? Então, é isso, gente, tá? Então, o que acontece aqui? Vamos lá. Então, ocorre, pois, advertência a todos os falsos devotos, né? Que estes correm o risco de favorecerem uma piedade ruidosa, uma piedade falsa. Na época de Jesus, os fariseus, como eu já falei para vocês, são os separados, os perushins, eles insistiam por excelência na observância dos sábados, das leis alimentares, eu sempre comento sobre isso para vocês, e na sua pureza ritual. Aparentemente, né, estavam querendo ganhar o quê? Visibilidade. Quantas vezes acontece disso, né? Eu sou boa, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou bom, para ganhar aplausos e visibilidade, mas no fundo às vezes nem sempre é feito isso, né? Não estou generalizando nada disso, mas todos nós sabemos que é assim. Também através de sua caridade ou justiça praticada.
Jesus de Nazaré, porém, recomenda outro tipo de atitude. Enfim, a prática da caridade é um dever fundamental para o ser humano, e em especial para o cristão e o judeu e todo humano, mas em especial para o cristão, né? Converter-se a Cristo significa, ou seja, essa palavra converter também significa metanoia, ou seja, mudança de vida, uma outra maneira de viver a sua vida, tá? Então, converter-se a Cristo significa amar, no sentido de ser caridoso como ele amou e foi caridoso. É converter-se ao Deus amor, ou, conforme as palavras de Jesus de Nazaré, trata-se da opção pela superioridade da justiça. Eu vos digo, né, Jesus falando, eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que dos escribas. Quem eram os escribas? Eram os escritores, era todo aquele que escrevia para o rei. Eram os escritores, os juízes que escrevem as leis, toda pessoa que escreve, né? Eu, Matias e muitos outros, né? Eu tô falando Matias porque meu esposo também é escritor de livros bíblicos, né? Ele faz exegese bíblica também do Antigo Testamento e eu também, alguns textos. Então, a gente faz parte desse grupo dos escribas, né? Então, Jesus diz o seguinte, se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, então não entrarei no reino dos céus, conforme o Evangelho segundo Mateus, capítulo 20. Seja ainda permitido lembrar uma palavra, por exemplo, eu vou dizer aqui a palavra do Papa Francisco, aliás, desculpa, Papa Francisco não, estou com o Papa Francisco na cabeça, mas não é o Papa Francisco, é o Papa João Paulo II, tá, gente? A qual destaca o seguinte, ele destaca bem a importância da caridade na vida do cristão na Carta Apostólica Novo Milênio Ineunte, tá? No início do novo milênio, número 180. Ele diz o seguinte, a vertente ético-social é uma dimensão imprescindível no Novo Testamento cristão, imprescindível no testemunho cristão, de novo, eu vou ler o que o Papa João Paulo II fala. A vertente ético-social é uma dimensão imprescindível no testemunho cristão. Há que rejeitar a tentação de uma espiritualidade intimista e individualista, que dificilmente se coaduna com as exigências da caridade, com a lógica da encarnação. O que é isso, encarnação? É de sermos encarnados, né? Com a lógica da humanidade, né? E, em última análise, com a própria tensão escatológica do cristianismo. Bom, esta é a minha contribuição hoje para vocês, né? Sobre a caridade como virtude teologal. Aí os textos eu já falei para vocês peguem aí as referências bíblicas. Você também pode consultar a bibliografia do Matias Grenze, né, sobre a proximidade de Deus na eliminação da opressão e da caridade ao pobre. É o estudo de Isaías 5:6, capítulo 56, 66, né, que está na revista de Cultura Teológica da Pontifícia Universidade de Teologia Católica, Nossa Senhora da Assunção, né? A caridade é um estudo bíblico-teológico, né? Na verdade, é um estudo que ele tem na Editoras Paulinas, de 2002, né? Nas páginas 11 a 30, tá bom? Você também pode consultar também um estudo da Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção. A caridade é um estudo bíblico-teológico, né? São Paulo, Editoras Paulinas, do escritor Frei Osmar Cavaca. Caridade e Salvação, apontamentos dogmáticos para um debate sobre o tema. Então, queridos,
o que eu estou apresentando aqui para vocês, eu não tiro da minha cabeça nada, tá? Eu apenas transmito os textos das Sagradas Escrituras aqui para vocês. No caso, aqui, sobre a caridade como virtude teologal, tá bom, queridos? Eu espero que vocês tenham gostado desta transmissão e se você já conhece o meu canal no YouTube, então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda lá e eu desejo que você continue, você se inscreva lá no canal, né? Acione o sininho das notificações para que você possa receber mais conteúdos como esse, né? Esses conteúdos, vocês sabem que eles são tesouros do Eterno para as nossas vidas, ok? Eu apenas transmito eles para vocês. E para você que veio aqui pela primeira vez ouvir os meus podcasts, Bíblia com Francisca, eu te convido a acionar os outros podcasts, né? Ouvi-los, tem aí sobre Jesus e as mulheres, tem o discípulo amado, tem muitos outros que estão disponíveis para que você possa refletir. Se você quiser mandar algum e-mail para mim, é bibliacomfrancisca@gmail.com. Você pode também comentar lá nos meus vídeos, lá no YouTube. Por enquanto eu só tenho essas duas redes sociais, eu não tenho tanto tempo para também responder a todos, tá? A todos os locais ao qual eu sou solicitada. Vocês sabem que existem muitos trabalhos, então é isso, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado, deem um clique aí e continuem ouvindo os meus podcasts Bíblia com Francisca, para que você possa refletir mais sobre as narrativas bíblicas, tá bom? Tchau, tchau. Eu desejo que você esteja bem, você fique bem, fique com Deus, em Deus, para Deus, fique na bênção de Deus. Tchau, tchau.